Deus abençoe a sua vida, a sua família. Agora são exatamente 2 horas e 40 minutos. E o Senhor nos deu uma palavra agora nessa madrugada. Eu quero compartilhar aqui com você. Estava orando aqui e Deus nos deu essa mensagem. E Isaías capítulo 1. Aqui Deus estava mostrando a Isaías a respeito da nação. E o título está assim: A Nação Pecaminosa. Tem 2 títulos. O versículo 10 fala: Condenado o culto hipócrita. Eu vou resumir aqui, porque assim, Deus mostrou a Isaías através dessa visão que ele já estava cansado de receber do povo sacrifício de ovelhas, de bois, de carneiro. Só que o povo praticava aquilo que era mal. Os líderes, eles praticavam aquilo que era mal e ensinavam as pessoas também praticando aquilo que era mal. Então, no versículo de número 15, ele diz assim, Isaías capítulo 1, versículo 15: Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Levai-vos, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreenderei o opressor. Olha só, defenderei o direito do órfão e pleitearei causa das viúvas. Olha, até aqui você já entendeu? Deus estava indignado contra a nação, indignado contra os povos, as lideranças, porque eles ofereciam a Deus muito sacrifício. Só que Deus não aceitava mais, porque eles não faziam aquilo que era reto, eles faziam aquilo que era mal. E Deus estava muito triste, porque Deus ama a justiça. Se você quer andar com Deus, seja justo. Se você quer andar com Deus, se você tem certeza que Deus está contigo, faça aquilo que é justo. Quando você faz aquilo que é justo, como diz lá em Provérbios 8:17, eu amo os que me amam e tal, lá embaixo ele diz: eu ando pelo caminho da justiça, na vereda de juízo, para adotar de bem aqueles que me amam, eles encher os tesouros. Então, se você ama a justiça, se você ama fazer aquilo que é certo, que é correto, que é puro, então não tenha dúvida que Deus está contigo. Deus está com você. Ele estava contra essa nação. E ele falou: o que adianta vocês me oferecerem sacrifício se vocês fazem o que é mal? Ele falou bem assim: olha, eu vou defender o direito do órfão e vou pleitear a causa das viúvas. Então, Deus se levantou dizendo isso: eu vou defender o órfão. O órfão é aquele que não tem ninguém por ele. E as viúvas eram aquelas que viviam vulneravelmente, né? Os seus maridos morriam e não tinha ninguém por elas. E tinha muitos ali que vinha tomar os bens que ela tinha. Então Deus falou assim: eu vou defender a causa das viúvas e dos órfãos. Agora, o mais interessante é que Deus, ele dá essa repreensão, né, ali nessa nação, nesse povo, porque veja só, a Bíblia diz que a igreja, nós somos a noiva, é a noiva. Quem é que vai levar quem é que vai conduzir a noiva até o noivo? É quem está liderando. Deixa eu dar um exemplo. Quando Abraão queria achar uma mulher para casar com Isaac, seu filho, ele mandou um servo dele, não era qualquer um servo, era um servo de confiança. Ele mandou um servo ir 3 dias de viagem buscar a Rebeca para poder casar com o filho dele. Então, quando ele chegou lá naquela cidade, bem longe, uma cidade que ele já morava, ele foi lá e achou a Rebeca e trouxe. E ele até deu uma senha, era a menina que desse água para o camelo dele. E ele trouxe. Agora veja a responsabilidade da Damasceno Eliezer. Ele trouxe Rebeca ali no camelo, ele sozinho foi sozinho buscar ela. Olha a responsabilidade que estava sobre esse rapaz, porque ele vinha trazer Rebeca para poder casar com Isaac.
ela era uma donzela, era virgem, e tinha que chegar do jeito que ela estava. 3 dias de viagem, ele foi sozinho buscar. Então, Abraão fez um juramento. Ó, você jura que você vai buscar ela? Você jura por mim que você vai trazer ela assim, assim? E assim fez o juramento. Então, a responsabilidade de quem está no altar, de quem está levando a palavra, é muito séria, porque nós temos o compromisso de levar a igreja até o Cordeiro. João Batista disse assim: olha, eu vos batizo com água, mas tem um aí que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, ele baterá com fogo. Eu não sou a justiça, eu aponto o caminho da salvação. Eu não sou a salvação, mas eu aponto o caminho da salvação. Então, essa é a alegria que eu tenho, de poder saber que eu preciso conduzir um povo, eu preciso conduzir um pastoreio, eu preciso conduzir as ovelhas de vários, pode estar todos os lugares, mas existe só um aprisco. Pode ter 10.000 igrejas, 300.000 igrejas, só que só existe um aprisco. As ovelhas têm que entrar nesse aprisco que se chama-se Jesus Cristo. Então, veja a responsabilidade de que é daqueles que ensinam a palavra. Nós temos que levar você até o noivo, até o encontro do noivo. A noiva somos nós, somos a igreja. Agora eu vou terminar aqui essa mensagem, eu queria que você receba essa mensagem no seu coração. Receba essa mensagem. Versículo 18 diz assim, ó: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, ele deu ali um sermão. Se você ler Isaías capítulo 1 todinho, você vai ver Deus indignado com a nação, indignado com a hipocrisia, com a liderança que não estava conduzindo ao povo a lugar nenhum. Ele diz: o que adianta eu aceitar os seus holocaustos se vocês praticam o que é mal? Ele ficou indignado. E aqui aí ele dá um convite ainda de graça. Ele olha: se quiserdes e me ouvides, comerá o melhor dessa terra. Então, é uma questão da gente termos ouvido para ouvir e entender a questão da salvação. Ele está falando aqui de justiça, de amor, de compaixão. Se a gente for recusar, a gente será devorado. Ele falou: se eu recusar isso aqui, andar no caminho da justiça, eu posso andar. Se eu não quiser praticar, se eu quiser desfraudar o órfão, a viúva, se eu quiser fazer o que é mal, eu posso fazer. Só que eu vou ser devorado lá na frente. Esse é o problema. Então há pessoas que fazem tantas maldades e acham que está tudo legal. Mas um dia a conta chega. Então Deus ama aquele que é justo. Se você é justo, se você quer pagar o preço para ser fiel, para ser justo, fala a verdade. A mentira às vezes vai te tirar você de alguma situação, mas prefira falar a verdade, ainda que você tenha que pagar um preço, mas fala aquilo que é justo. Porque quando você fala que é justo, Deus entra contigo na causa. Deus pleiteia contigo. Deus entra com você. Uma meia verdade é uma mentira, não tem jeito. Então, se você quer o Deus de Abraão contigo, Deus que não muda, Ele não muda, os homens mudam, mas Ele não muda. Então, eu levantei aqui nessa madrugada, né? Não levantei nem com a intenção de vir pregar. Eu vim aqui, né, fazer uma oração e fui orando, fui falando com Deus e Deus me deu essa palavra. Eu tenho certeza que essa mensagem ela vai trazer algum benefício, com certeza, porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Então, que seja um entendimento, que seja uma lição para você que está ouvindo, para mim, para nós, inclusive para mim. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, ela corta para lá e corta para cá. Ele está falando com você e comigo, porque comigo a exigência ainda é mais. Eu estou na responsabilidade de conduzir um povo. E se eu não saber conduzir, não levar até o noivo, então a boca do Senhor com certeza vai me devorar. Porque quem usa a Bíblia e não leva o povo a lugar nenhum,
Então Deus vai ficar triste, porque o pastor está encarregado a levar as ovelhas, é um compromisso com o noivo. Ele quer o noivo, ele quer a noiva. Então você imagina, se o Damasceno e Eliezer no meio do caminho não trouxesse Rebeca. E é isso que a gente está acontecendo. Parece que o povo hoje não está indo a lugar nenhum. É tanta coisa daqui e dali, é tanta coisa, mas parece que o povo ainda, muitas pessoas ainda não tiveram esse compromisso, né, com Deus, de poder um dia abraçar o noivo. Então essa é a minha responsabilidade, isso é o meu chamado que Deus colocou sobre meus ombros, e eu levarei com amor, com satisfação, fazendo o que for, pagando o preço, mas falando aquilo que é justo. Não adianta eu tentar falar que está tudo bem, tentar mostrar um evangelho fajulo, né? E não te levar você a lugar nenhum. E aí? Eu tenho que te levar a você, lembra disso. Eu tenho que conduzir você ao pastoreio. Só existe um que é pastor, lembra? Ele diz, eu sou o bom pastor, João 10:10. Jesus é o bom pastor, ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor, só existe um aprisco, é dele. Só existe um aprisco que é o dele. Pode existir 200.000 igrejas, mas só existe um aprisco que se chama-se Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Lembra-se disso. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Não seja rebelde. Não se revida contra a palavra de Deus. Não aceite as coisas tão fáceis que o mundo diz que parece ser. Se você anda pela perseverança, pela justiça, Deus vai pleitear a tua causa. Deus abençoe, compartilhe essa mensagem, uma mensagem de salvação, de esperança, na vida de todos aqueles que amam a palavra de Deus.